Falei com os meninos do louvor que eles não têm nem direito de sair daqui hoje. Vou ficar aqui em cima. Que a graça e a misericórdia do nosso Senhor Jesus possa habitar na minha e na sua vida. Amém? Antes que nós entremos na palavra, eu gosto muito de, que faz parte de mim, a questão da ministração juntamente com o louvor. Nós vamos fazer mais um louvor e na sequência eu vou entrar na palavra, vou ser sucinto, vou ser direto, que tem algo de Deus para a sua vida nessa noite, você crê? Amém. Algo que Deus quer derramar na minha, porque Ele primeiro falou comigo, e nessa noite Ele quer derramar na sua também. Aleluia. Se você está do lado de uma pessoa bonita, mas só quem está do lado de alguém bonito, você olha para essa pessoa, dá um sorriso e diz assim, ó, só para quem está do lado de alguém bonito. Os meninos não vão olhar para mim, né? Senão eles vão estar mentindo para mim. Olha para essa pessoa bem bonita assim, diz assim, ó, você está bonito. Não vale mentir, gente, tá? Aqui só tem povo bonito, então... Gente bonita, glória a Deus por Deus, você está bonito. E hoje, continua, e hoje, você vai sair mais bonito ainda. Porque Deus reservou algo para você. Aleluia! Vamos adorar o Senhor mais uma vez. Você tem liberdade. Se quiser ficar de pé, se quiser ficar sentado adorando ao Senhor, você tem liberdade. Você está na casa do seu Pai. E nós vamos adorar a Deus. Quem é esse? Dó. Aleluia. Não existe ninguém como tu, Senhor. Ninguém. Não há nada igual a ti. Me deparei com aquele mestre escrevendo um dedo no chão, ouvindo os fariseus abençoar. A lei de Moisés nos condenava por nos erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra mim. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, era você e eu, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com a frase atire a pedra, quem nunca pegou, ele nos fez. Ele nos perdoou, sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse? Era quem? Era sempre
O cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Eu não te troco nada, não há espaço pra mais nada. Tudo vazio que é em mim, hoje é tudo. Declaro bem forte. A minha alma buscava, nada me completava. Tua presença que faltava em nós, na vida foi transformada. Eu não te troco por nada. Que eu fui, hoje é sua morada. A minha alma buscava, nada me completava. Tua presença que faltava em mim, minha vida foi transformada. Minha vida foi transformada. Minha alma também foi transformada. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte e vida me ofertou. O cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte e vida me ofertou. O cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados. Cante assim: poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Minha alma anseia por ti, eu anseio, Pai. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Minha alma anseia por ti, eu anseio. Quem é esse que era assim? No lugar da morte, vida me ofertou. O cordeiro que e os meus pecados levou. Quem é esse que era? Me condenou. No lugar da morte e vida, Ele te ofertou essa noite. O cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Tudo vazio em mim, hoje és tu. Minha vida foi
oferecer, mas mesmo assim não, mas mesmo assim Nós temos um tema aqui muito aberto, muito amplo, muito forte, que se chama Movidos pelo Espírito. Essa palavra que nós vamos falar hoje, nessa noite, fala sobre o poder da palavra. Está escrito assim em João capítulo 1, versículo 1 em diante. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era, algumas versões vai dizer o verbo, no princípio era o verbo. Este estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Baseado nessa palavra, eu queria começar a nossa ministração dessa noite, falando para você que a palavra ela tem um poder de criação e um poder de destruição. No princípio, todas as coisas foram criadas por Deus. E foram criadas de que forma? E disse Deus... Pastor, acho que o pessoal não comeu antes de vir para... Eu acho que... Vamos lá. No princípio disse Deus... E houve luz. Ele não precisou dar um estalo, não precisou pegar lá, deixa eu pegar essa massa aqui, deixa eu fazer, não, a palavra. Ele lançou e a palavra assim se fez. E disse Deus, haja luz, e houve luz, e assim dia após dia ele foi criando as coisas. E haja espaço entre o firmamento, e que o sol brilhe durante o dia, seja estrela para guiar, e a lua à noite. E ele começou, e foi. Até o momento que ele chega no homem e diz assim, olha, façamos o homem, conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aí nesse momento ele muda um pouquinho a estratégia, mas até todo o restante ele estava lá, ordenando, falando, criando. Então Deus criou o mundo através Ele é a palavra. A palavra que sai da nossa boca tem a capacidade de carregar vida ou morte. O que eu me pergunto muitas vezes é por quê? É o porquê que, como somos cristãos, ou pelo menos nós deveríamos ser todos os dias, nós deveríamos representar este nome que carrega tanto significado. O porquê que nós ainda temos capacidade de, através das nossas palavras, gerar morte dentro do nosso lar, o que é pior. Não é verdade? Quantas vezes você tem matado sonhos, você tem matado possibilidades, você tem matado até na correção do seu filho, da forma como você fala, da forma como você corrige. Porque a palavra de Deus nos diz que ensina o teu filho, corrige com a vara, e mesmo quando ele for velho, ele não. Porém, existem pessoas que, às vezes a gente vai ensinar o filho, mas tu precisa ir para a igreja e tem que ir, ponto final. Isso não é ensinar no caminho que se deve andar. Assim você está criando uma repulsa, mas eu só vou para a igreja porque a mãe está me empurrando, está me forçando, e que se eu não for eu vou apanhar, se eu não for eu não vou ter isso, se eu não for quando eu chegar não vou ter o meu play, não vou ter minhas coisas para brincar. Então a pessoa começa aí, a criança começa a falar, isso não é ensinar no caminho que se deve andar. O ensinar no caminho que se deve andar. E aí vem o poder da palavra. E é algo que eu tenho acompanhado, tenho ouvido muitos pastores pregando e falando sobre isso. Você pai, quantos são pais aqui? Só para eu saber um pouquinho, tem bastante gente.
Sabe qual é a imagem que o seu filho vai ver por muito tempo? Você, pelo menos que anda de carro, que tem um carro, seu filho geralmente vai atrás. Sabe qual é a imagem que seu filho vai ver por muito tempo? É você, sua esposa, seu filho aqui atrás. Tudo que você fala lá na frente, reflete aqui atrás. O problema é que nós não nos damos conta, e a maioria das vezes, as palavras que são lançadas lá na frente são palavras de, meu Deus, aquela irmã lá na igreja. Meu, vai estar aquele irmão lá pregando lá, aquele irmãozinho desafinado no louvor. Meu Senhor amado. Aí chega na igreja aqui, está todo mundo sorridente. Aí você não começa a entender o porquê que o meu filho, mano, eu vou para a igreja para quê? Se tem gente que não sabe pregar, tem gente que não sabe louvar, tem gente que não está fazendo certo, por que eu vou para a igreja? O seu filho ou a sua casa será o reflexo do que você fala, do que você planta. Sabe por quê? Porque as tuas palavras são como semente. E entenda uma coisa, semente germina, semente dá fruto. Seja para o bem, seja para o mal. Depende de como você está semeando dentro do seu lar, dentro do seu trabalho. Que palavras você tem lançado? Você tem dado vida através das tuas palavras, ou você tem deixado cada vez mais com que o teu lar seja um lar onde a discórdia, o esfriamento espiritual sejam cada vez mais e mais constantes. Jesus na Bíblia é chamado de a palavra viva. Ele é chamado de o pão vivo que desceu do céu. Ele é a palavra viva. Ele é a palavra que através da sua boca saía vida, saía direcionamento. Saía para palavras em que os seus discípulos poderiam se orientar e através dela poderiam gerar vida de muitas outras pessoas. Você já se perguntou muitas vezes o porquê pessoas não têm permanecido na igreja? O porquê muitas pessoas têm se desviado? É porque as nossas palavras têm ido sem força, têm ido sem fé, têm ido sem vida. Nós temos usado muito menos, cada vez quase nada, a Bíblia. Nós temos nos guiado através de pregações. Eu não estou dizendo que você não pode ouvir, você deve ouvir, é importante ouvir, mas você deve ouvir sempre baseado na palavra. Na palavra de um Deus que é vivo, de um Deus que fala, de um Deus que responde à medida que você fala. Porque a oração que nos é ensinada é: seja feito como? Assim parou. Assim na terra. Para você estar conectado com os céus, a tua vida aqui na terra precisa estar conectada com Ele. Enquanto você não tiver essa vida de conexão, essa vida de relacionamento, muito dificilmente você terá uma conexão do teu lar com os céus, da tua vida com os céus, da tua vida com as bênçãos, da tua vida com a prosperidade, que muitos pensam somente em dinheiro, mas eu digo, prosperidade é sentir a paz que excede a todo entendimento, que guia o teu lar, que guia a tua vida, que direciona os teus passos em direção à cruz. As palavras, elas não descrevem somente uma realidade, elas moldam destinos. Dependendo do que você fala, dependendo do que você direciona, você está moldando o destino de alguém. Você está decretando algo na vida de alguém. Como cristãos em Cristo Jesus. Alguém sabe o que significa cristão? Nós somos pequenos cristos. Então eu acho que da nossa boca deveria ser sempre sair palavras que abençoam, palavras que frutificam, palavras que geram vida, palavras que são capazes de criar, de transformar
Eu tenho lidado com algumas situações, e hoje mesmo, antes de vir para cá, eu estive em uma visita. E nessa visita Deus só confirmou esta palavra que nós estamos falando aqui agora, porque literalmente eu lidei com uma pessoa que estava aflita, que estava desistindo, e que sempre em suas afirmações eram: eu não consigo, eu sou insuficiente, é impossível, está tudo muito difícil, eu não sou capaz. E pasmem, de uma pessoa que conhece a palavra. O mais triste de tudo isso é que você está semeando essas palavras dentro do seu lar. Você está fazendo com que essas palavras se tornem habituais, se tornem corriqueiras, se tornem coisas que você simplesmente nem se liga mais, nem se importa quando elas saem. E aí você se pergunta: por que a minha vida não está dentro de uma direção do Espírito Santo? Ou por que eu não consigo sentir a presença? Ou por que eu não tenho a minha casa, o meu lar, os meus filhos, o meu trabalho transformados? Ou por que quando eu adoro ao Senhor, a unção, a presença não derrama? Tudo passa pela tua boca, tudo passa pelas palavras que você tem dito. Tudo passa pela intimidade que você tem levado no seu lar. A palavra, ela sustenta todas as coisas pelo poder. A palavra transforma, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e a palavra liberta. E conhecereis, e a verdade. Você tem conhecido a verdade? Você conhece a verdade? Se você conhece a verdade, você precisa viver a verdade. Viver a verdade é viver Cristo todos os dias. É colocar Cristo à frente de todos os teus afazeres, de tudo que você vai fazer, pensar. Uma das coisas que eu falei para essa pessoa que eu estava visitando hoje é: pelo que eu percebi, você tem colocado todas as tuas expectativas na força do teu braço, no que você acredita, no que você acha que pode conseguir. Porém, em nenhum desses momentos eu ouvi você falando: eu preciso esperar em Deus. O problema é que, como seres humanos ansiosos, e a palavra nos diz: não andeis por coisa alguma. Porque também nessa mesma palavra ele diz que aquele que busca a minha presença e a minha justiça em primeiro lugar, tudo que você necessita, e não é só uma parte, não é só a tua saúde ou o teu trabalho, é tudo, todas as demais coisas te serão acrescentadas. Essa palavra, ela sustenta, ela vem para trazer isso. E se você vive essa verdade, ou se você conhece essa verdade, você precisa de fato aplicar, viver. Mas viver na dependência não é algo simples. Viver na dependência é entender que se ele diz sim para algo que eu queria tanto, nossa, eu estou feliz, né? Não é, Israel? A gente está feliz, eu estou alegre. Nossa, ele disse sim para o que eu queria. Se ele diz não, mas Deus, tem certeza? Não. Sabe, ele está te livrando de algo que você não enxerga,
de algo que você não vê e ainda assim você está questionando um Deus que tudo sabe, um Deus que tudo pode, um Deus que vê o amanhã, um Deus que está ali para te salvar, para te libertar e para te mostrar a verdade. Ainda assim você questiona. O pior ainda é quando ele não responde. Aí vem a famosa ajuda humana. Mas Deus, olha, sabe, como é que tu poderia fazer assim? Sabe, eu acho, quando Deus permanecer em silêncio, entenda uma coisa, Ele está preparando algo que você ainda não viu, que você ainda não conheceu, mas que você precisa descansar em Deus, porque a paz que excede todo entendimento é que deve orientar os teus passos. É essa paz que deve ser o teu justo juiz, que deve julgar as tuas atitudes, as tuas ações, os teus pensamentos, e assim você lançar as tuas palavras. Ser movido pelo Espírito Santo, ser direcionado pelo Espírito Santo, é todos os dias fazer com que a minha carne seja crucificada e eu possa experimentar uma vez mais o que é estar na presença dEle. Eu te pergunto nessa noite, a tua boca tem abençoado ou amaldiçoado? Eu pergunto nessa noite, a tua palavra ela tem edificado ou destruído relacionamentos? Uma palavra mal colocada, ela pode destruir por anos, pode machucar por anos. Uma palavra de amor restaura um coração ferido. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu conheço uma pessoa de um convívio meu, que quando nós estávamos conversando, ela estava literalmente há 10 anos sem conversar com seu próprio irmão. 10 anos sem falar com o seu irmão, 10 anos sem dar bom dia, 10 anos sem olhar para o seu irmão, por conta de uma palavra. Uma palavra dita de uma forma, entendida de outra, e simplesmente permaneceu assim por 10 anos. Até que, em algum momento, o direcionamento, quando foi buscado o direcionamento pelo Espírito Santo, quando se foi deixado ser movido pelo Espírito Santo, a palavra de Deus entrou naquela família. Uma nova palavra foi lançada. E todo esse laço de 10 anos sem se falar foi reatado. Mas você imagina, 10 anos. 10 anos sem você saber como a pessoa vive, porque você estava bloqueado em tudo. 10 anos sem comunicação, 10 anos que poderiam, por exemplo, ter ceifado a vida de um dos dois. E de repente, você encontra aquela pessoa no seu leito de morte e agora é uma melhor pessoa do mundo. Eu deveria ter perdoado, eu deveria ter falado, eu deveria ter liberado. Você está aqui essa noite porque o Senhor está lançando uma palavra de vida para que você possa outra vez experimentar, viver a glória do Senhor. E que você possa, nessa noite, experimentar a doce comunhão com o Espírito Santo e entender que além da vida que você vive aqui, você pode experimentar uma eternidade com o Pai. Você precisa proferir palavras de vida todos os dias na tua casa. Todos os dias ao entrar na sua casa, eu declaro que aqui é um lar de bênçãos. Aqui é um lar onde a vida, a glória do Senhor se manifesta. Eu declaro que no meu lar, nos meus filhos, o inimigo não tem poder. Eu declaro que na minha vida, somente o autor e consumador da minha fé é quem vai direcionar os meus passos. Você precisa começar a lançar palavras todos os dias que possam abençoar e te fazer prosperar de verdade.
experimentar a glória do Senhor, não pode ser somente uma vez, mas quem a experimentou um dia, vale mais do que 1000 anos longe da presença. Quem uma vez experimentou estar na glória, na presença do Pai, sabe o que é de fato viver isso, o que é estar quebrantado. Já ouvi muitas vezes, mas quem eu não sei adorar, não sei tocar um violão, não sei pregar. É sempre coisas voltadas para o altar, para cá, para cima, só que você ainda não entendeu uma coisa. Para que Deus nos chamou? Eu e você. Vamos lá. Ide, lance palavras que possam alcançar outras pessoas, para que essas outras pessoas possam experimentar uma vida eterna na glória com o Pai, assim como você conhece esta noite e está recebendo esta noite. Lance palavras na vida delas. Sempre foi sobre as palavras que você lança. Quando Deus sopra a narina do homem, ele ganha aquele ruar, aquele ar divino. O homem vira uma alma vivente, há fôlego em seus pulmões. Ele pode todos os dias, na viração do dia, conversar com Deus Pai. Porém, em algum momento, isso foi quebrado. Porque em algum momento uma palavra errada foi lançada. Foi acreditado, foi dado crédito àquela palavra. Foi tomada uma atitude depois daquela palavra. E a humanidade se perdeu. Mas também através de uma palavra. Através do que estava escrito em João, do que está escrito em João 3,16. E Deus amou o mundo de tal para através de uma palavra, e através de lá na cruz ele ter dito, está consumado, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Através desta palavra, nós podemos outra vez ter acesso à sala do trono. Nós podemos entender que quando o véu se rasga, de baixo a cima, ele estava mostrando, de cima a baixo, perdão, verdade. Ele estava mostrando que não estava mais lá. O direcionamento era para a cruz. Você não podia mais olhar, porque ali não tinha mais nada o que procurar. Não era mais no templo, era para a cruz. Era para a cruz. A sua palavra, com autoridade, ela cura, ela liberta, ela transforma. Quando a gente declara com vigor e sabendo que o dono da palavra está conosco, nós conseguimos dar vida a quem está morto. Nós conseguimos ressuscitar sonhos. Quantos aqui já tiveram sonhos? Quantos aqui sonharam? Se eu for perguntar e for buscar a resposta de muitos, você também vai dizer isso. Eu já tive um sonho que foi enterrado. Eu já tive um sonho que foi morto. Porque em algum momento você deixou de ouvir a voz que interessava. Em algum momento você deixou de escutar a palavra correta para dar ouvidos a palavras que colocaram em risco o teu relacionamento com Deus. Diga assim: a palavra tem poder. E é nisso,
Baseado nisso, que você entende que a palavra não é apenas um som, como eu falei no começo, elas são sementes. E sempre, em determinado momento, elas vão germinar em qualquer que seja a terra, porque sempre existe uma terra esperando uma semente. O problema é que tipo de semente nós, como crentes, como cristãos, estamos lançando. Ah, você não presta, ah, você não sabe, você é burro, você... E começa a lançar palavras, sabe, que começam a destruir. Eu estava escrevendo algumas coisas, e uma das coisas que eu coloquei aqui, quem fala vida, colhe, e quem fala morte, colhe destruição, colhe morte. Eu quero declarar nesta noite que você vai falar vida, que você vai fazer germinar no teu coração, no coração da tua família, vida, construção, que você vai declarar palavras onde o Espírito possa se mover na tua casa, possa se mover no teu lar, através da tua vida, da vida dos teus filhos, e que através do teu trabalho, as pessoas possam reconhecer em você como uma fonte que jorra água viva. Você crê nisso? Eu não quero me estender muito, mas eu queria dizer para você que a palavra colocada da forma correta, ela molda uma atmosfera. Ela consegue mudar todo um ambiente. Nós vamos fazer um ato profético nessa noite. Nessa noite nós vamos estar abrindo mão de todas as palavras que você já lançou de morte, de maldição, de destruição. Amém?